Olá, dominantes! Vamos continuar as nossas aulas de língua portuguesa. Aqui é a professora Mansuara Moraes com Figuras de Linguagem, parte 2. Nós começamos a falar um pouquinho na última aula sobre alguns conceitos que são muito importantes para os principais vestibulares, que são conotação e denotação e figuras de linguagem. Eu expliquei para vocês que há algumas divisões. Nós já falamos sobre figuras de palavras. Hoje, nós falaremos sobre figuras de pensamento. É autoexplicativo, mas como o nome diz, nós vamos falar sobre aquelas que exprimem essas sensações relativas ao pensar. Vamos lá? A primeira delas é a hipérbole. Hipérbole costuma ser muito usada por adolescentes, né, gente? Eu acho que eu sou adolescente até hoje, porque eu sou muito hiperbólica. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo, quase morri de estudar. Sei que vocês estão estudando bastante, tenho certeza disso, né? Quase morri de estudar, estou morrendo de fome, estou morrendo de frio, estou morrendo de amores, estou morrendo de saudades. E por aí vai. Tudo aquilo que nós usamos em excesso é chamado de hipérbole. Tem algumas músicas que falam muito sobre isso, né? Vou dar 2 exemplos clássicos para vocês. A primeira delas é a música Exagerado, do Cazuza, né? Que ele vai falando, por você eu largo tudo, por você eu faço tudo. Ou te dá, ele fala das flores roubadas, né? Te trago 1000 rosas roubadas. Isso tudo é hipérbole. Um outro exemplo que nós temos também é de uma música do Frejá, que ele fala, por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Hipérboles, né, gente? Exageros, né? Quero ver alguém ir, né, do Rio a Salvador, acho que é um pouco distante. Eufemismo. Eufemismo já é um pouco diferente. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Como assim, Mansuária? Ele suaviza o discurso. Nós temos algo ruim que é suavizado. Nós temos algo negativo que é colocado ali, né, o famoso passar pano. Nós damos um jeitinho para que fique menos ruim. Vamos explicar agora como. Exemplo, entregou a alma a Deus. Para que você não diga que a pessoa morreu, a gente diz o quê? Que a pessoa entregou a alma a Deus, que a pessoa descansou, que a pessoa partiu dessa para uma melhor. Essa frase, ela informa, como eu já falei, a morte de alguém. E sempre há uma dúvida, sempre me perguntam assim, professora, quando a gente diz que a pessoa bateu as botas, gente, é sentido figurado sim. Porém, não é eufemismo, tá? A maioria dos gramáticos, dos linguistas, né, já não reconhecem mais como eufemismo, porque é muito ofensivo. Imagina você chegar para algum ente da sua família, algum ente querido, chegar e falar assim, porque fulano, né, bateu as botas, vestiu o paletó de madeira. Cuidado com as palavras, gente. Então, eufemismo é nós suavizarmos, não é você tornar a coisa pior, tá bom? Então, gente, é para suavizar o discurso. Continuando. Ironia. Eu não faço ironia. Imagina. Acabei de fazer uma, né, gente? A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Você pensa uma coisa, por isso que é uma figura de pensamento, e fala outra. Exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Óbvio que isso não acontece com vocês, é só um exemplo, tá, gente? Por favor. Outro exemplo, quando a gente chega atrasado para um compromisso, aí a pessoa olha e fala assim, nossa, ó, chegou atrasado, chegou cedo para amanhã, né? Que a pessoa chegou atrasada, né? Chegou cedo para amanhã. Ou então, eu já vi uma pessoa falando para outra assim, que bonitinha essa casquinha de feijão aí no seu dente. Aí a outra pensou que fosse brincadeira. E eu assim, gente, que deselegante. Foi uma ironia. Então, gente, a ironia é quando você pensa algo e fala o contrário disso.
Eu não faço ironias, só para deixar registrado. Personificação. A personificação também é chamada de prosopopeia. Uma coisa interessante de deixar registrado para vocês é isso aqui, gente. Vejam que prosopopeia não tem acento, assim como ideia, assembleia, joia, todas essas palavras perderam o acento. Tô dando aqui um bônus para vocês, hein? Todas essas palavras perderam o acento desde a reforma ortográfica. Palavras terminadas em ditongo não são acentuadas. Assembleia, ideia, joia, geleia e prosopopeia. Tá, gente? Até a europeia perdeu o acento. Só para constar. Não podia deixar isso passar. Continuando. Então, a prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais ou ditos irracionais. Exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim tem olho? Bem, que nós saibamos, não. Então, nós estamos dando ao jardim características de seres animados. Quando a mamãe fala assim, vem aqui, senão o chinelo vai te buscar. Chinelo não tem perna. Peraí, mas ele pode ser personificado aí, né, gente? Pode ser personificado e ir voando ainda, né? É uma personificação ou prosopopeia. As janelas cantam seu nome. Mais um exemplo de personificação. Ok? Antítese. Vejam aqui como é construído o nome. Ante, o que é uma coisa anti? É uma coisa contrária, uma quebra. Tese é uma ideia. Antítese é a quebra de uma tese. É uma ideia contrária. Dessa forma, nós podemos compreender que a antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Antítese, uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado. A paz. Por que é uma antítese? Porque eu tenho antônimos perfeitos. Guerra e paz são antônimos perfeitos, logo, há uma quebra de tese, há uma antítese. Um outro exemplo, gente, não é da minha época essa música, só porque me veio à cabeça, né? De um cantor aí que cantava, né? Você é luz, é raio, estrela e luar, né? E aí tem uma parte que ele diz, você é sim e nunca meu não. Sim e não. Também temos uma antítese aí, ó, antônimos perfeitos. Paradoxo. Para tudo, respira e entenda que paradoxo não é a mesma coisa que antítese. E muitas pessoas confundem. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Não apenas de termos, tal como no caso da antítese. A antítese é a oposição das palavras, dos termos. O paradoxo são ideias contrárias que beiram o absurdo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Peraí, mas como é possível alguém estar cego e ver? É um paradoxo. Dois exemplos clássicos já caíram. Um sempre cai em vestibulares, no Enem também, e o outro já caiu, inclusive, na UERJ. O primeiro é o famoso soneto camoniano, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vocês devem conhecer também, né, esse soneto camoniano por algumas outras expressões, né, pela Bíblia, pelo Monte Castelo aí do Renato Russo, né? Mas não importa. Tudo isso, gente, é paradoxo. Por quê? Como que está ardendo e você não está vendo? Como que está doendo e você não está sentindo? Então, pensem comigo. Não tem como isso acontecer. Então, é paradoxo. Um outro exemplo de paradoxo é a música A Novidade, do Gilberto Gil, que foi até gravada pelos Paralamas do Sucesso. E aí vai falando, a novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia, e fala, né,
que lá na areia tem uma novidade, ó, que tem o quê? Tem, né, um busto de uma deusa maia e tem um grande rabo de baleia. E aí, o que acontece? Gente, deixa eu falar com vocês. De um lado, quando a gente chega no refrão, fala, ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Por quê? Tem uma sereia ali na areia. E mesmo assim, no mesmo local, tem pessoas que passam fome e olham para aquela sereia e só desejam os seus beijos, os seus lábios de deusa. E outras pessoas olham para essa mesma sereia e por estar em uma situação de vulnerabilidade, desejam o seu rabo para a ceia. Veem apenas a parte do peixe. Por isso que é um paradoxo, porque é a mesma visão, porém de pontos diferentes, né? Como já dizia Leonardo Boff. Continuando. Gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, clímax ou decrescente, indo para o anticlímax. É um desenvolvimento de ideias que pode crescer ou decrescer. Exemplo, inicialmente, calma. Vejam que algo aconteceu. Depois, apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, nesse exemplo, nós acompanhamos a progressão da tranquilidade até que a pessoa fique nervosa. Da mesma forma, há aquela máxima também, né, de que o ser humano nasce, cresce, reproduz-se e morre. Isso também é uma gradação. Então, tudo que há uma sucessão de fatos é uma gradação, que pode ser gradação crescente, quando aquilo vai atingindo o clímax, ou decrescente, quando atinge, né, gente, o anticlímax, que é algo contrário. Meus queridos, essas, portanto, foram as figuras de pensamento. Espero que vocês tenham compreendido e tirem bastante proveito da nossa aula e nos encontramos para continuar o estudo das figuras de sintaxe e sons. Um forte abraço e até a próxima!